Agora vamos ver o pensamento do libertarismo, que surge para criticar o pensamento do liberalismo. Parecem dois nomes quase iguais, mas não vamos fazer diferença. Mas vamos prestar atenção que eles são dois conceitos diferentes. Em primeiro lugar, os libertários ou libertaristas defendem uma linha que é chamada de anticoercitiva. Em que sentido? Porque eles acham que a coerção vem sempre do governo, porque claramente Rawls apela ao governo, que é o governo que tem que controlar todas essas compensações, tá certo? Inclusive pela famosa ação afirmativa, que permite de dar cotas a determinadas categorias de desfavorecidos, né? Por exemplo, cotas nas universidades, em determinados empregos, né? Em determinadas empresas e tudo, né? E daí que vem o sistema de cotas também. Então, o que caracteriza essa ideia anticoercitiva do libertarismo, cujo maior representante se chama Robert Nozick. Então, primeira coisa, eles fazem uma defesa muito irrestrita, muito forte do mercado, o chamado mercado de trabalho, né? E das liberdades individuais, que eles concebem como falta de impedimento. Esse é um conceito que, como vocês sabem, vem basicamente, defende basicamente aquelas liberdades básicas, que são a liberdade de ir e vir, a liberdade de abrir um negócio, de ter propriedade privada, de ter um espaço privativo, etc. Nesse sentido, ele não dá nenhuma atenção ao problema da igualdade, porque acham que os termos liberdade e igualdade são opostos. Quando você quer aumentar a igualdade, o faz às custas da liberdade de outros. Então, são dois conceitos que para eles são opostos. Enquanto os liberais, e também outras tendências, sobretudo socialistas, comunistas, etc., acham que você pode achar um equilíbrio entre a liberdade e a igualdade, os libertaristas, como Nozick, acham que os dois são conceitos opostos, então se aumenta um, diminui o outro. Claramente eles são contra a igualdade porque entendem que deve prevalecer a liberdade nessa definição. Dessa maneira, eles apresentam pouca atenção ao problema da igualdade, porque eles entendem que os famosos desfavorecidos, na realidade, são fracassados. Isso é, as pessoas que estão atrás não merecem ajuda porque eles são preguiçosos, são fracassados, então, são perdedores por natureza, então não merecem que a sociedade se sacrifique para eles. Podem tranquilamente ser eliminados. Consequentemente, eles limitam o estado do bem-estar social, achando que a produtividade, a eficiência seriam prejudicadas por essas contínuas intervenções do Estado, que praticamente tenta fazer uma justiça distributiva. Tá certo? O maior representante dessa linha é Robert Nozick, que escreveu uma obra logo para responder a obra de Rawls, né, de John Rawls, e a obra dele se chama Anarquia, Estado e Utopia. Tá? Ele defende uma teoria que se chama teoria da tutelaridade, onde ele quer conciliar uma teoria dele da justiça, claramente, que claramente não é aquela de Rawls, né, e praticamente o mercado. Tá? Então, ele diz que a única distribuição justa, que a única coisa justa que existe, é a distribuição que provém da troca livre entre as pessoas, sem interferência do Estado, porque o Estado chega basicamente a atrapalhar. Ok? Então, o Estado o maior problema é sobre os impostos. Eles acham que um Estado que quer compensar as desigualdades, basicamente, o único recurso, já que não pode fabricar o dinheiro, o único recurso é aumentar os impostos, está certo? Eles entendem que aumentar o imposto é uma violação da liberdade dele de ter mais dinheiro, no caso. Então, teoricamente, o Estado, e aqui a teoria do Estado mínimo, que se opõe à teoria do bem-estar social, deve taxar o mínimo indispensável
somente basicamente para dois recursos, que são a polícia e o sistema judiciário. Essas são funções do Estado. Tudo o resto, devendo ser abandonado totalmente à iniciativa privada, evidentemente não deve ser minimamente taxado. O Estado tem que abrir mão de todas as intervenções que normalmente faz na economia, e no caso específico que a gente estava falando, né, essa intervenção para compensar os desfavorecidos. Ok? Bom, então, Nozick também chega com seus princípios de justiça, que são basicamente 3. Ele diz, é interessante o seguinte, que Nozick, ele também se define um anarquista de direita, tá certo? Pode parecer estranho, mas o que tem em comum com o anarquismo? Que o anarquismo quer limitar extremamente ou até eliminar o Estado, está certo? Esse libertarista, querendo o Estado mínimo, aquele que só cuida praticamente da polícia e dos processos, está certo? Evidentemente é muito parecido com a eliminação do Estado sonhado pelos anarquistas. Claramente, por que se diferencia? Porque enquanto os anarquistas propriamente dito, classificados na esquerda, eles defendem a eliminação da propriedade privada, a propriedade privada para os libertaristas é a coisa mais importante que não se pode abrir mão de jeito nenhum, porque é identificada com a pessoa, né? Com a pessoa. Abrir mão da propriedade privada, nem pensar. Então, aí Nozick rebate Rawls introduzindo os 3 princípios de justiça. Então ele diz o seguinte, a aquisição inicial justa, vamos supor, por exemplo, um terreno. Se eu adquirir esse terreno de forma justa, isso é pagando os impostos, pagando o preço para o vendedor e tudo, esse terreno é meu, acabou. Segundo, transferência. Tudo que é adquirido justamente pode ser transferido livremente. Terceiro, retificação da injustiça. Se se descobre claramente que essa transição foi injusta, ela deve ser anulada. Tá certo? Então, uma pessoa tem direito a um bem e nem o Estado pode mexer mais nisso, porque senão estaria invadindo a propriedade, a vida da pessoa, né? Deve respeitar esses 3 princípios, ok? Aí nós introduz vários argumentos para justificar isso. O primeiro lugar é chamado a intuição. É bastante intuitivo, isso é, pela intuição ele faz um exemplo. Estamos na década de 1970, naquela época, nos Estados Unidos, que eles gostam de basquete, não de futebol, né? Hoje pensem, por exemplo, em Neymar, pronto, se quiserem fazer aqui uma comparação desse tipo, né? O que acontecia? Chamberlain era um famoso jogador de basquete, então, vamos supor que inicialmente, tanto os espectadores quanto Chamberlain fossem em condição de igualdade econômica, evidentemente as pessoas que vão assistir a um jogo transferem uma parte dos seus recursos para Chamberlain, que assim fica rico. Evidentemente ele ficando rico, em condições normais fica em uma alíquota maior de imposto e pagaria muito mais impostos. Nozick disse que isso é injusto, porque essa é uma relação entre duas pessoas e o Estado não tem que se intrometer. Evidentemente, quem concordou livremente de pagar, de entrar no jogo de basquete pagando entrada, ou seria no jogo de futebol hoje, né? Evidentemente faz isso livremente, o Estado não tem nada a ver com isso. Então é correto que Chamberlain ou Neymar fiquem ricos e não tem que ser taxado mais por causa disso, nem que seja para programas sociais, etc, etc. Ok? Aqui tem uma outra coisa, uma outra observação interessante, né? Que diz que se o sujeito não concorda com isso, o rico no caso, ele pode emigrar e deixar de contribuir, o que seria pior, porque não emigrando paga um imposto mínimo, emigrando não paga mais imposto. A esse respeito, eu li justamente no domingo uma informação, né? Que na França, como que o novo presidente está elaborando um projeto para taxar as grandes fortunas, aqueles que possuem grandes fortunas estão se transferindo para a Bélgica ou para a Suíça, onde encontram a mesma cultura, a mesma língua e tudo, mas lá sabem que os bens dele não vão ser tocados, né?
Então, vamos dizer, eles têm sempre esses recursos para poder fugir desses tentativas de taxá-lo mais, né? Porque acham que isso é injusto. Eles definem, é injusto me taxar. Cioè Chamberlain diria, ué, mas as pessoas voluntariamente me deram o dinheiro dele para assistir ao jogo. Então por que o Estado quer se intrometer e ficar com uma parte para os desfavorecidos? Tá certo? Não tem nada a ver. Essa é a linha de pensamento dele.